frieza espiritual, uma evidência do fim. É incrível como a Bíblia descreve a frieza espiritual que haverá próximo à volta de Jesus. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 18, 8, diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu quero apresentar aqui alguns motivos pelos quais nós podemos estar frios espiritualmente. Afinal, hoje não se prega mais o evangelho do arrependimento, mas o evangelho do egocentrismo. Deus vai te honrar. Este ano você vai trocar de carro, vai adquirir a sua casa própria, vai ganhar muito dinheiro. Deus quer te enriquecer. Essa tem sido a pregação do egocentrismo do homem. E o que fazer para não deixar que essa frieza espiritual nos pegue? Ou as causas que geram a frieza espiritual. E a primeira causa pode ser um pecado não confessado. Não se deixe ficar frio e abatido espiritualmente. Consequentemente, não conseguimos ter um bom relacionamento com Deus se nós nos encontrarmos assim. Por isso, se você está frio espiritualmente, a primeira coisa que tem de fazer é orar. Qual? Orar o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, o grande impedimento é que para se humilhar diante de Deus, eu preciso que me esvaziar do meu ego, de tudo para mim. E com isso, eu também me esqueço de pedir perdão dos meus pecados. E às vezes a gente não enxerga o pecado em nós, mas o Senhor nos mostra quando nós pedimos a Ele. O grande problema é que muitos cristãos não sabem que pecados têm que ser confessados para serem perdoados. Existe uma condição. A diferença de nós para os outros é que quando caímos em pecado, o Espírito nos constrange. E esse constrangimento fica sinalizando que existe algo errado dentro de nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Estar em pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, e nós ficamos nessa frieza espiritual com Deus. Nós vamos na igreja e parece que Deus não fala conosco. Nós oramos, Deus não fala conosco, porque nós não podemos estar em pecado. Assim, quando Deus olha para nós, o que Deus vê? Ele não vê um pecador, Ele vê Cristo em nós. Amém, queridos? Cristo e a redenção. O que é a redenção? É a substituição e não os nossos pecados. Foi esta obra maravilhosa que Cristo fez na cruz. O segundo pecado que talvez nós estejamos praticando e a gente tem essa dificuldade é o pecado cometido contra alguém. E se for um pecado que você cometeu contra alguém, procure pela pessoa, confesse e peça perdão a ela também. Por quê? Porque a comunhão dos irmãos em Cristo é tão importante que nós não devemos deixar que nada possa nos atrapalhar. A comunhão que nós temos com os irmãos, ela é santa, ela é dada por Deus, e nós não podemos ter rixas contra os nossos irmãos, não podemos ter diferença com eles. Se nós tivermos diferença, chega lá, já pede perdão, já coloca a casa em dia.
Porque o assunto é tão sério que Deus discrimina quem assim procede, queridos. Vamos ler lá, Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Que diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a tua oferta. Olha aqui como é sério o assunto. A comunhão com os nossos irmãos é muito sério. Quem vai fazer você se lembrar disso é o Espírito Santo de Deus. Porque se isso não acontecer, as bênçãos prometidas para os ofertantes, elas serão nulas. O terceiro ponto sobre o pecado fala sobre confessai para serdes curados. Envolve a cura. É a possibilidade de não ser algo que precise confessar a alguém por ter pecado contra a pessoa, mas de praticar a confissão orientada por Tiago em sua epístola, de Tiago capítulo 5, verso 16, que diz lá: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Aqui envolve a cura de alguém que está com a alma amargurada, alguém que não está conseguindo obter a paz, normalmente por não conseguir o quê? Por não conseguir perdoar. Então o perdão deve fazer parte da nossa vida cristã. Isso é muito sério, queridos, porque Lucas capítulo 6, verso 37 diz assim: perdoem e serão perdoados. Existe existe uma consequência: perdoem e vocês serão perdoados. Mas Marcos 11, 25 e 26 explica com detalhes isso. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Olha o verso 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Como é sério, né? Como é sério. Para ter o direito de herdar o céu, precisamos praticar o quê? O perdão. Tal atitude deixará você mais leve e muito mais seguro. E eu quero concluir essa palavra. Eu já minha palavra é rápida. Eu quero concluir essa palavra. Se você tem certeza de que não está vivendo em pecado, não precisa pedir perdão a ninguém, e que o Senhor já sondou o seu coração, e mesmo assim você ainda diz que tem a sensação de que está frio espiritualmente, você precisa, por último, analisar de onde procede esse pensamento. Esse pensamento que dá frieza espiritual na tua vida, na tua alma, ele procede, ele é verdadeiro. Talvez a sua fé tenha como referência sentimentos. Não é porque Deus não está falando com você da forma como você estava habituado que Ele não está falando. Por quê? Porque Deus fala de diversas maneiras conosco, né? Deus fala por meio da unção interior. Deus fala por meio das escrituras sagradas, dos nossos pensamentos. Deus fala através dos nossos pastores. Deus fala através das mensagens pregadas. Eu quero ler um texto de Jeremias, capítulo 17, no verso 9 e o verso 10, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não é porque você está triste que Deus não está falando com você. Num dia você gosta de determinada coisa, outro dia você já não gosta mais. Isso faz parte da vida comum. Então nós não podemos ser apenas emocionais. Devemos sim usar a emoção, mas também devemos ter o quê? Usar a racionalidade. Devemos ser racionais. As convicções, o entendimento,
estão em nossa mente. A fé é racional. Sabemos quem Deus é, o que Ele faz, quem nós somos, o que recebemos. Nenhum sentimento pode ser capaz de mudar essa certeza que nós temos. Há vezes que ouço Deus falar comigo de forma muito perceptível, mas em outras, apenas silêncio. E qual o problema nisso? Ele deixou de ser Deus, ele deixou de me ouvir? De modo algum, queridos. Então, ore até que consiga orar. Pelo exercício da oração e da leitura da palavra, a vida divina irá se infundir em você. Sua mente começará a ser renovada e todo o seu ser será transformado. Não fique olhando para si mesmo e procurando as respostas. Olhe para Deus, Trino. Olhe para o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é em sua vida. O único, eterno e santo Deus quer se relacionar conosco, com você, comigo. Não fique olhando para a sua imperfeição, para a sua falha, para o seu sentimento variável. Mantenha-se olhando firmemente para aquele em que não há variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não tem sentimentos variáveis. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele convidou você para ter um relacionamento com Ele. Confie em Deus, entregue-se ao relacionamento dEle. Por isso, não deixe a frieza espiritual dos últimos dias, porque o Senhor faz de novo a mesma pergunta: quando Ele voltar, haverá fé na terra?